Sabe aqueles detalhes que à primeira vista parecem insignificantes, mas que na verdade guardam um significado imenso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em um desses pequenos detalhes da história. Um simples pano dobrado encontrado em um túmulo vazio há mais de 2000 anos. E vamos ver como esse gesto pode carregar uma mensagem poderosa de vitória e autoridade. Tudo começa aqui, com esse versículo. É uma observação muito específica do apóstolo João. Imagina a cena. Os panos de linho que envolviam o corpo estavam ali, de um lado, mas o lenço que cobria o rosto, esse estava dobrado, separado. Mas por quê? Qual o sentido disso? É essa pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. Olha, se essa história do pano dobrado soa familiar, é muito provável que seja por causa de uma interpretação que ficou super famosa. É uma daquelas histórias bonitas, sabe? Que tocam a gente. E é por ela que vamos começar. A teoria é mais ou menos assim. Existiria um antigo costume judaico entre mestre e servo. Quando o mestre terminava a refeição e ia embora de vez, ele amassava o guardanapo. Mas, se ele fosse apenas se ausentar e pretendia voltar, ele deixava o guardanapo cuidadosamente dobrado. Trazendo isso para o túmulo, o pano dobrado seria a mensagem silenciosa de Jesus para os discípulos. Eu ainda não terminei. Eu voltarei. É uma ideia bem forte, não é mesmo? Pois é, só que aqui a história dá uma virada. Por mais bonita e emocionante que essa interpretação seja, ela tem um problema sério. Não existe nenhuma fonte histórica, nenhum registro confiável que comprove que esse costume realmente existia na cultura judaica daquela época. Ou seja, é uma história que faz muito sentido emocionalmente, mas que do ponto de vista histórico não se sustenta. E isso nos obriga a procurar outras explicações. Ok, então, se não foi uma mensagem sobre o retorno, o que mais poderia ter acontecido? Bem, uma das primeiras suspeitas que surgiram lá na época foi a de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos analisar o túmulo como se fosse a cena de um crime e ver o que as evidências nos dizem. Vamos pensar com a cabeça de um investigador por um momento. Ladrões agem com pressa, com medo de serem pegos. Eles parariam para dobrar um lenço com todo o cuidado do mundo? Improvável. E tem mais um detalhe crucial. O corpo havia sido preparado com cerca de 35 quilos de especiarias, que agiam como uma espécie de cola, endurecendo os panos. Desembrulhar o corpo seria uma tarefa demorada e complicada. A cena não sugere pressa ou caos. Pelo contrário, ela sugere ordem. E esse é o ponto. A condição em que o túmulo foi encontrado simplesmente não bate com a ideia de um roubo. A organização, o cuidado com o pano, tudo ali aponta para algo completamente diferente. Não parece ter sido uma ação humana feita às pressas. E é aqui que a gente chega na interpretação mais forte, aquela que o próprio texto parece indicar. O jeito como os panos estavam arrumados não era só uma pista contra o roubo. Era uma evidência positiva de algo milagroso. Os panos, por si sós, pareciam contar a história do que tinha acontecido ali. Para entender bem o texto original em grego, usa duas palavras diferentes. Tinha a otonia, que eram as faixas de linho compridas que enrolavam o corpo, e tinha um soldarion, o lenço menor que cobria o rosto. A descrição que João faz é muito precisa. As faixas de linho estavam lá, caídas, como se estivessem vazias, e o lenço da cabeça estava dobrado num lugar separado. A imagem que isso cria é impressionante. Sugere que o corpo não foi desembrulhado. Não, ele simplesmente passou através dos panos. É como imaginar um casulo depois que a borboleta já saiu. O casulo continua lá, com o formato, mas está vazio. Foi essa a cena. As faixas do corpo ainda mantinham sua forma, mas murchas, vazias. E o pano da cabeça, que já não tinha mais função, estava ali, dobrado. Essa ideia fica ainda mais poderosa quando a gente compara com outra história que o próprio João conta, a ressurreição de Lázaro. Lázaro volta à vida, mas ele sai do túmulo todo amarrado e precisa de ajuda para ser solto. Ele foi liberto da morte. Com Jesus foi diferente. Ele foi o vencedor da morte. Ele não precisou de ajuda. Pelo contrário, ele deixou a prisão em perfeita ordem, mostrando uma autoridade que ninguém mais tinha. E esse é o momento decisivo para João. O texto é curto e direto. Quando ele viu a cena, os panos daquele jeito, ele viu e creu. Ponto final. Note que ele ainda não tinha visto Jesus ressuscitado. Aquela evidência dos panos vazios e do lenço dobrado foi o bastante para ele entender que algo sobrenatural, algo divino tinha acontecido ali. Então, no final, o que tudo isso significa? Que o pano dobrado e as faixas vazias não são só detalhes curiosos. Eles são um símbolo da ordem divina triunfando sobre o caos da morte. Não foi uma fuga desesperada, mas uma partida controlada, calma e cheia de soberania. Este quadro resume bem a nossa análise.
A teoria da etiqueta do servo é bonita, mas tem uma base histórica fraca. A ideia de que as pistas negam o roubo é forte, se baseia na lógica da cena. Mas a teoria do poder da ressurreição é, de longe, a mais forte. Por quê? Porque é a única que explica tudo. Não só a ausência do corpo, mas o estado exato dos panos e, o mais importante, o motivo de João ter acreditado na hora. No final das contas, o pano dobrado pode ser visto exatamente assim. Não como uma promessa de que eu vou voltar, mas como uma declaração de que a vitória já está consumada. É um grito silencioso. É a assinatura calma e deliberada de alguém que não apenas escapou da morte, mas que a derrotou com autoridade total. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. A história do pano dobrado nos ensina que, às vezes, as verdades mais profundas não estão nos grandes eventos, mas nos pequenos detalhes, aqueles que são cuidadosamente arranjados. E fica a pergunta no ar: que significados importantes a gente pode estar perdendo nos detalhes que ignoramos no nosso dia a dia?